Vamos ser sérios. Eu até tenho vergonha de dizer que o Instituto Nacional de Estatística informa que nós temos mais de 1 milhão de empresas em Portugal. Isto é uma falsidade absoluta, alimentada ao tempo, sobretudo, do passo esportismo, para mostrar que nós éramos muito dinâmicos e muito criativos. O que acontece é que essa criatividade esconde a realidade. E a realidade qual é? É que as muito grandes empresas e algumas das médias empresas usavam uma imposição sobre os seus trabalhadores para pouparem impostos, no caso concreto, obrigando-os a criarem empresas e a receber a sua retribuição laboral através dessas empresas como se fossem rendimentos organizacionais. Uma falsidade monstruosa que, no caso concreto, o Estado português continua a aceitar como possível de acontecer. E o INE, inclusivamente, a deixar-se e a impor a mentira em cima de nós. Não há, garantidamente, 1 milhão de empresas em Portugal. Isto é uma falsidade total e absoluta. O que existe são um número vastíssimo, umas largas centenas de milhares de pessoas que, em vez de receberem a sua retribuição enquanto trabalhadores, recebem um rendimento organizacional porque as empresas onde elas trabalham assim impõem. E esta verdade é uma verdade que exige ser denunciada e exige ser transformada. E acontece, no caso, que, felizmente, o coronavírus tem muitas coisas muito más, mas traz algumas componentes muito curiosas. Por exemplo, a limpeza do ambiente que está a gerar com a redução da atividade económica. Os níveis de poluição baixaram drasticamente e é uma felicidade respirarmos tão bem como respirávamos há 80 ou 90 anos em Portugal. Essa é uma primeira realidade. A segunda realidade é que, finalmente, o Estado português, por imposição das direitas e das esquerdas no Parlamento, de todos, no Parlamento, começou a perceber que há uma pequena comunidade em Portugal que merece outra consideração do que aquela que o capitalismo ou a economia de mercado, para já chama-lhe o que quiserem, dá aos micro e pequenos empresários em Portugal. Tenho a experiência de saber que um cidadão que tinha ao mesmo tempo uma cooperativa e, no caso concreto, uma empresa, era sócio-gerente de uma cooperativa de uma empresa e diretor de uma cooperativa, por uma circunstância que não vale a pena agora relatar, teve que pedir o subsídio de desemprego, obteve o subsídio de desemprego, no caso, pela cooperativa, referente à parcela do salário que aí recebia, mas foi-lhe proibida a parcela do salário que recebia da empresa. Isto é, o sócio-gerente da empresa, no caso concreto, não tinha direito ao que o diretor da cooperativa tinha. Absolutamente ridículo. E vamos lhe recordar, quem governava na altura era um partido de direita, o PSD, do centro-direita, o PSD. Portanto, isto nem sequer é um problema do temor ou do ódio ou da luta de classes da esquerda contra a direita, porque no caso concreto, quem impôs tal foi um governo do centro-direita e da direita, do PSD e do CDS. Bem, hoje, por razões que têm a ver com o Covid-19, com o coronavírus, finalmente se sabe perceber, naquela velha linha do esmoler, da caridadezinha, dar direito ao sócio-gerente da empresa que receba um subsídio do Estado. Espantosamente, desde que a sua micro e pequena empresa não supere um rendimento anual, resultados anuais de 80 mil euros. 80 mil euros. Vocês estão todos a brincar, que são 6.600 euros por mês, são 300 euros, são 30 euros por dia. 30 euros por dia. Estão a brincar, né? É verdadeiramente inaceitável, por dia não, por hora, peço desculpa, é verdadeiramente inaceitável que se pense que uma organização consiga sobreviver nessa circunstância, por exemplo, as rendas dos espaços comerciais que se tinham em Portugal e em Lisboa há cerca de 3 meses.
esta realidade demonstra como em Portugal não há uma visão nem de capitalismo, nem de economia de mercado. Sejamos claros, o capitalismo é uma das vertentes possíveis da economia de mercado. E a economia de mercado é algo bem mais para além do capitalismo. O que significa que, no caso concreto, dentro da economia de mercado, o que nós estamos a ter é produtores, distribuidores e consumidores que desenvolvem a sua relação económica para satisfazerem as suas necessidades. Isto pode ser feito através da lógica do lucro, e estamos dentro de uma sociedade capitalista, como pode ser através de uma lógica solidária, e estamos dentro de uma economia solidária. A economia solidária tanto existe, portanto, em Portugal hoje, como existe, no caso concreto, o capitalismo hoje. E, portanto, o termo correto a usar, do nosso ponto de vista, é a economia de mercado. E, dentro desse contexto da economia de mercado, o problema central é: gostamos ou não gostamos das pessoas que gostam de arriscar, que gostam de pôr a sua cabeça no cepo, né? E poder, através dessa vontade de arriscar, criar organizações e, através da criação de organizações, criar emprego. Acham que todas as pessoas têm esse potencial? É mentira. Nem todas as pessoas são capazes de liderar, nem todas as pessoas são capazes de arriscar, e dentro desse contexto é evidente que temos que saber dinamizar em Portugal o respeito por quem sabe arriscar. E é dentro desse contexto que achamos muito bem que finalmente se dê uma esmolinha a um sócio-gerente, mas achamos muito mal que se continue a pensar que a solução é esta lógica das esmolinhas. Quem arrisca merece um nível significativo de respeito. É evidente que este contexto tem que ser enquadrado e, dentro da lógica das muito grandes empresas, não é necessário haver esse pressuposto, porque a organização já potenciou durante os anos de vida ao grande empresário a sua poupança, como nós vemos no caso concreto com o patrão do BES, ou, no caso, o microempresário que não foi, porque arriscou, não foi capaz de ter níveis de poupança significativos e merece mais consideração do que aquela que o Estado português está a dar. E para terminar, recordo que ao tempo do Salazar, essa falta de consideração para o empresário e ao ponto de que quem quisesse e tivesse vontade de arriscar tinha de se humilhar submetendo-se a um pedido de autorização ao senhor Presidente da Junta de Freguesia do seu bairro para abrir uma empresa. É inacreditável. E ainda há, no caso concreto, quem defenda o salazarismo. Mas é por detrás desta história das empresas não poderem ter mais de 80 mil euros de rendimentos para o sócio-gerente receber um subsídio, por detrás disto está precisamente ainda a cultura salazarista.